23. Caso o TSDF julgue irregulares as contas de determinado administrador, o Poder Judiciário poderá, caso provocado, transformar em regulares as referidas contas. Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui nesse curso. O Poder Judiciário pode revisar a decisão do tribunal? Pode, mas não quanto ao mérito, apenas quanto à forma. Se for identificado, por exemplo, que o tribunal não percorreu o devido processo legal, não deu direito de defesa, não abriu o contraditório e a ampla defesa, não seguiu esses princípios constitucionais, o Poder Judiciário pode anular a decisão, mas jamais pode converter uma decisão do tribunal, por exemplo, que diz que é irregular, em irregular. Não pode fazer esse tipo de coisa. Pode apenas anular, não modificar a decisão do tribunal. 24. O TSDF poderá, caso seja absolutamente necessário a instrução de processo de sua competência, decretar a quebra de estilo bancário e fiscal em decisão motivada de administradores públicos do DF. Nós também já vimos essa questão. O Tribunal de Contas não tem essa competência de quebra de estilo bancário e fiscal. Essa competência é privativa, segundo entende o STF, dos tribunais judiciais. E o Tribunal de Contas, como sendo um tribunal administrativo, não teria esta competência. 25. É pacífico o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se a processo de tomada de contas especial. Então, mais uma vez, pacífico o entendimento de que empresas públicas e sociedades de economia mista submetem-se a processo de tomada de contas especial. Por que essa questão aqui hoje, aparentemente tão fácil de responder, está aqui nessa prova aqui? Em 2002, houve uma decisão do STF dizendo que as empresas públicas e sociedades de economia mista, principalmente essas últimas, elas tinham algumas atividades que eram públicas e algumas atividades que eram eminentemente privadas. Por exemplo, o Banco do Brasil fazia empréstimos à pessoa física. Isso aí não é uma atividade de ordem pública, vamos dizer assim, é uma atividade privada, emprestar dinheiro para uma pessoa. Então, nesse caso aí, estaria afastado nesses atos aí, caso houvesse algum tipo de prejuízo ao erário, estaria afastado nesses casos, vamos dizer, a competência do Tribunal de Contas para fazer tomada de conta especial, porque aquilo ali seria uma atividade do mercado e eventuais prejuízos não seriam prejuízos aos bens públicos, mas sim aos bens, vamos dizer assim, privados, em atos privados, Então, nesse momento aí, essa afirmativa é pacífico? Não era pacífico, Não era pacífico. Hoje já voltou a ser pacífico, que as empresas públicas e sociedades economistas submetem ao processo de tomada de conta especial. Eu não sei como que ficou esse gabarito aqui ao final, mas hoje estaria correto. Na época, acho que provavelmente o examinador quis explorar essas decisões do Supremo que, no caso específico da Petrobras, se não me engano, havia afastado a jurisdição do Tribunal de Contas em alguns aspectos. Questão 26. O TSDF poderá deixar de aplicar lei que considere inconstitucional, independente de qualquer manifestação do Poder Judiciário. Isso aí é aquela competência que nós já vimos algumas vezes. Realmente o TSDF ou qualquer Tribunal de Contas tem essa competência para deixar de aplicar, no caso concreto, lei que considere inconstitucional, independente da manifestação do Poder Judiciário. Então, essa 26 está correta. Passando para a próxima aula, aula 3, tem mais algumas questões aí que coloquei, questões de revisão, Procurador, prova do Procurador Consultivo, Tribunal de Contas do Estado, 2004. Não sei exatamente que estado que é, algum estado do Nordeste, mas eu não tenho certeza qual que é. Considerando o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União e o controle de constitucionalidade, julgue os itens que se seguem.
Um regimento do Tribunal de Contas pode ser considerado lei material, sujeito ao contraste de inconstitucionalidade perante o controle concentrado. Essa questão aqui, na verdade, não é questão de controle externo, na verdade é uma questão de direito constitucional. A pergunta é, de fato, um regimento interno, ele pode ser, pode ser objeto de controle concentrado de normas? Por que a questão? Quando a gente estudou direito constitucional, quem estudou direito constitucional sabe que você só pode fazer o controle de constitucionalidade de leis e atos que derivem sua extração diretamente da Constituição, né? Atos que não tirem sua extração direta da Constituição, mas tirem sua extração de outras leis, eles podem ser considerados atos ilegais, mas não atos inconstitucionais. Então, por exemplo, se você tem um decreto regulamentando uma lei, e o decreto ele é o que? Está regulamentando uma lei que é tida como inconstitucional, o decreto não vai ser inconstitucional também, porque está regulamentando essa lei, ele vai ser o que? Ilegal, ele pode ser ilegal, pode ser sofrer, ele não pode sofrer o contraste, que eu vou falar aqui, diretamente da Constituição. Agora a pergunta é a seguinte, então, o regimento do Tribunal de Contas teria, vamos dizer assim, extrato constitucional, ele tiraria seu fundamento do extrato constitucional, ou ele estaria apenas regulamentando uma lei, que seria a lei orgânica do Tribunal de Contas, né? A resposta às perguntas é a seguinte: o regimento interno do Tribunal de Contas, em geral, ele apenas faz o quê? Ele apenas regulamenta uma lei, a lei orgânica do respectivo tribunal, de modo que ele não poderia ser considerado inconstitucional, mas apenas ilegal perante a lei orgânica do respectivo tribunal. No entanto, algumas das questões que estão no regimento do Tribunal de Contas, são questões que possuem de fato extração direta da Constituição. Então, nesse caso, poderia ser considerado lei material, ou seja, uma lei de fato, com a finalidade de sujeitar-se ao controle da constitucionalidade. Então, essa questão 1 aí está correta. 2. O TCU pode declarar a constitucionalidade de uma lei, bem como negar sua aplicação. Declarar a constitucionalidade de uma lei seria o quê? Seria analisar aquela lei, no caso abstrato, e falar o seguinte: essa lei abstratamente ela é constitucional. Mas quem faz isso no plano federal, quem é? Apenas o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não é o controle que a gente chama de controle no caso concreto, mas aqui seria o controle em abstrato. E a segunda parte, bem como negar sua aplicação. Negar a aplicação no caso concreto, aí sim o tribunal tem competência, mas o tribunal não tem competência para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer lei. Isso aí é atribuição do Supremo Tribunal Federal, no caso federal. Então a 2 está errada. 3. Aplicam-se aos membros do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal de Contas as regras constitucionais relativas a direitos e vedações dos membros do Ministério Público Comum. Nesse caso aí é verdade, né? Embora o Ministério Público Comum não tenha relação administrativa nem de hierarquia com o Ministério Público dos Estados, não existe nenhuma relação direta, eles têm as mesmas direitos e vedações, ou seja, a remuneração, direitos constitucionais, vedações constitucionais que se aplicam aos membros do Ministério Público Comum, aplicam-se também aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 4. Considerando que a contratação de pessoas por parte do IBGE para a realização de determinado censo é ato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tal ato não deve ter a legalidade apreciada para fim de registro pelo Tribunal de Contas. Relembrando lá o artigo 71, inciso 3,
nós temos três opções de contratação: contratação para cargo efetivo, para cargo temporário e nomeação para cargo em comissão. O único que não é registrado é o que? O cargo em comissão. A contratação para cargo efetivo e a temporária, elas têm que ser feito o registro. Então, nesse caso aqui, essa afirmativa do quadro, que diz que a contratação de pessoas por parte do IBGE para a realização de determinado censo é ato que não deve ter a legalidade apreciada para fins de registro, é falso. Tá? 5. Segundo o pacífico entendimento jurisprudencial, os tribunais de contas detêm competências expressamente fixadas pela Constituição Federal e, por conseguinte, não podem sofrer limitações constitucionais implícitas nem exercer competência que decorra tão somente de norma infraconstitucional. Essa aqui vamos dizer assim, é uma decorrência da questão 1 lá, né? Segundo o pacífico entendimento jurisprudencial, os tribunais de contas detêm competências expressamente fixadas na Constituição Federal. Correto. E, por conseguinte, não podem sofrer limitações constitucionais implícitas, nem exercer competência que decorra tão somente de norma infraconstitucional. Aí está errado. Existem várias competências do Tribunal de Contas recentes que derivam, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou das leis orçamentárias, ou da LDO. Tem, por exemplo, uma competência do tribunal para que ele informe ao Congresso Nacional a respeito de obras com irregularidades graves sujeitas à retenção de recursos orçamentários. Então, é uma competência que a LDO trouxe. Tem outras competências que o Tribunal de Contas tem, por exemplo, emitir alerta ao poder quando ele atinge um determinado gasto com o pessoal, ou atinge um certo limite de dívida. Então, nesse caso, esses alertas, vamos dizer assim, essas competências são competências infraconstitucionais. Então, essa afirmativa aqui está errada. Próxima questão. No exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas, aí é uma questão de múltipla escolha, né? Podem apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. Então, essa aí já está correta. Essa aí já é aquela questão do controle, no caso concreto. O Tribunal de Contas tem essa competência para apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público. B. Podem apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público somente quando provocado. Não é somente quando provocado. C. Podem apreciar a constitucionalidade das leis, mas não dos atos do poder público. Na verdade, a frase correta é atos e leis, não somente leis. Mas se os atos decorrerem diretamente da Constituição Federal ou da Constituição do Estado, eles podem ser apreciados. Não podem apreciar a constitucionalidade das leis, mas tão somente dos atos. Isso aqui seria em verdade, ao contrário, né? Também está errado. E letra E, não podem apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Como nós já vimos, eles podem.